Muito bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha e este é o Will Vim de Entrevista, temporada política do Santos. Nos últimos dois episódios falamos com Vladimir Matos, que foi candidato em 2023, falamos também com Maurício Maruca, o segundo colocado nas eleições do mesmo ano. Agora, o terceiro personagem da política do Santos, mantendo esses convites aos candidatos à presidência anteriores, é Rodrigo Marino. O Rodrigo foi candidato em 2023 e também em 2020. Para eu não me enganar nos números do Marino aqui, ele foi segundo colocado em 2020 com 1.171, depois terceiro com 1.073 votos em 2023. Rodrigo Marino, antes de te cumprimentar, eu informo a todos, porque nessa semana a gente está indo ao ar no sábado, mas eu estou gravando na quinta, você teve que fazer um tour por causa de ocorrências durante a semana, a gente vai, claro, chegar nisso. Mas eu aviso a todos que o convite foi feito anteriormente a qualquer reunião, só que essa semana foi tão maluca que calhou de você ter ido em outros canais também, ter de explicar algumas situações. Obrigado pela presença, valeu por ter aceitado o convite. Felipe, obrigado pelo convite. Prazer falar do Santos sempre, né? Ruim falar nessa situação, mas já tem muito tempo que o Santos está nessa situação, tem muito tempo que a gente fala do Santos nessa situação, né? O que ocorreu essa semana, tão lamentável quanto a situação do Santos na tabela, mas é o ambiente político que o Santos está inserido, né? E muito do reflexo do campo se explica por esse tipo de ocorrência que acontece fora dele. Não tenho a menor dúvida disso. Deixando claro, como sempre no começo dessas entrevistas, qualquer personagem político do Santos é bem-vindo aqui. Quer me procurar, todo mundo tem meu contato de forma fácil. Se for difícil, liga para qualquer um que já esteve aqui, manda mensagem no Instagram, onde você quiser. O espaço está aberto, eu gosto de reiterar isso nessa temporada política, porque é claro, um assunto delicado, mas é muito importante nesse momento, faltando um ano e pouco para as eleições de 2026. É por lá que a gente começa, Marino, porque a mesma pergunta, até para manter um padrão que eu fiz para o Vladimir, que eu fiz para o Maruca, ambos tiveram respostas diferentes. 2026 você é candidato? Você pretende ser candidato? Qual é a sua resposta agora sobre isso? Não fugindo da resposta, né, para variar, mas cara, ainda falta tempo, né? Falta tempo para eleição. E nesse momento eu estou inserido dentro de uma frente de oposição, né? Com certeza essa frente de oposição terá um candidato, mas não necessariamente eu. Nessa frente de oposição tem eu, tem o Maruca, tem o Ivan Ludovici, que foi o candidato a vice do Agostinho, tem o Clóvis Cimino, né? Então tem muitos nomes dentro dessa frente de oposição. Então, quando eu aderi, né, quando eu estive com as pessoas e falei, vamos montar essa frente de oposição, uma das conversas que a gente teve é que não tivesse ali olha, eu entro nessa frente de oposição se eu for o candidato. Né? Eu mesmo propus isso, porque eu já vi muito isso no Santos acontecer, de se montarem oposições, mas todo mundo estava interessado em ser o candidato. O termo chapão é sempre ouvido uns 3, 4 meses antes da eleição e nunca se concretiza. Porque todo mundo quer ser candidato. Exato. Então só tem um jeito da frente de oposição ela conseguir caminhar. Que todos que estejam ali estejam dispostos a estar dentro de um grupo e que o melhor nome ou que um nome de consenso seja o nome que vá para a disputa, né? E eu digo para todos ali dentro do grupo, nenhum nome aqui dentro é tão forte para ganhar a eleição quanto o grupo. O grupo ganha, eu falo para todos, esse grupo ganha a eleição. Qualquer nome individual sozinho perde a eleição. Baseado nesse meu pensamento, então, você é candidato? Não, mas a frente de oposição vai ter um candidato. Então, o nome Rodrigo Marino será visto nas eleições do ano que vem. Não estou dizendo nem como candidato ou como vice, será visto no bolo da oposição. Com certeza. E é curioso, porque a gente caiu numa semana, por um grande acaso, eu quero reiterar que foi um grande acaso, porque vocês viram, no dia 18 de outubro eu entrevistei o Vladimir aqui. Semana passada teve entrevista com o Maruca, já estava combinando com o Marino, com todos os outros que eu pretendo trazer aqui esse ano que vem. Mas teve todo... O assunto político do Santos ficou mais em voga, o que é muito interessante para mim, não por audiência nem por isso, mas porque é um assunto que eu prego sempre no canal, que tem que ser discutido. Não adianta um mês antes o torcedor acordar e falar, tem eleição, né? E aí eu tenho feito uma pergunta que eu fiz pro Vladimir e fiz pro Maruca, que é, enquanto vocês se reúnem, mas aqui para você eu quero alterar um pouquinho por causa dessa semana.
Fortaleceu esse laço? Vocês têm conversado ainda mais? Tô falando você e Maruca, você e as pessoas desse grupo de oposição? Nós temos um grupo, né? De verdade, nós temos um grupo de WhatsApp e através desse grupo a gente se fala e agenda algumas reuniões presenciais e tudo. E não tenha dúvida, ontem este grupo, desde segunda-feira, quando a gente foi convidado, eu e Maruca fomos convidados para essa reunião que o presidente fez no clube, nós conversamos muito a respeito do que poderia ser, o que o presidente poderia querer nessa reunião. Né? Então agitou um pouco mais, a semana começou mais agitada por conta desse convite. E aí, por tudo que veio no decorrer da reunião, com certeza agitou o grupo. Aí você fala, fortaleceu? Cara, fortalece, sabe por quê, Felipe? Fortalece porque a gente participa de uma reunião onde você vê que tem as cabeças pensantes do Santos hoje reunidas e eles estão perdidos. Eles estão fazendo uma reunião para pedir uma união de pensamentos positivos. Mas não precisa pensamento positivo. No momento você precisa jogar a bola, precisa ter comando, precisa ter um presidente que vá ao vestiário, que vá ao treino, que vá à CBF, que vá na comissão de arbitragem, que atue e que faça o time jogar a bola e ganhar o jogo. Pensamento positivo não ganha jogo. Bom, se ganhasse, posso te garantir que a gente estava na frente do Palmeiras. O outro lado não tem pensamento positivo? Tem também, todo mundo pensa positivo. Sabe? Então não é isso. Então você olha... eu fiquei assustado com o que eu vi na reunião. Assustado com tamanha balbúrdia, tamanha desorganização que o clube tá. Sabe? Ao ponto de pedir pensamento positivo. Então, isso naturalmente fortalece a nossa intenção e vamos dizer, o nosso objetivo de assumir o clube para organizar o clube, para melhorar o clube, né? Então, de alguma maneira, fortalece sim a ideia do grupo. Foi um grande acaso essa reunião ter acontecido na semana que, entre as entrevistas, na verdade, Maruca e você, e obviamente por isso não era um assunto na semana anterior. Hoje você citou essa reunião e viralizou bastante o corte de você explicando exatamente essa questão não sei se era uma comissão, um comitê, enfim, da positividade, do pensamento positivo, um corte do De Olho no Peixe, ao qual você foi na última quarta-feira. Vamos começar por aí, então. Como é que foi a recepção de quem estava nessa reunião sobre essa ideia do Marcelo Teixeira? Explica pra gente o que aconteceu de fato e como foi a sua recepção sobre essa ideia lançada nessa reunião. Porque, até desculpa, eu acabei te cortando, mas... Porque positividade, a torcida tá fazendo o famoso corredor de fogo, a torcida tá enchendo a Vila. Eu tava no último jogo, enfim, não foi todos os jogos, mas no último jogo que lotou contra o Fortaleza. Se fosse pela torcida, a gente estava muito acima. A gente não ganhou num time que estava zona de rebaixamento. Então, positividade não está faltando e não falta nos últimos 5 anos. Olha, é verdade. Eu vejo a Vila Belmiro cheia nos últimos 5 anos, com um time jogando uma bolinha que não deveria fazer a Vila Belmiro encher. O torcedor do Santos merece todos os prêmios por assiduidade, por acompanhar, por acreditar, por incentivar, por empurrar. O torcedor do Santos é o melhor jogador do Santos há pelo menos 5 anos. E aí eu cheguei na reunião, o presidente estava fazendo uso da palavra e ele estava justamente falando disso, para esquecermos nesse momento os lados políticos do clube, quem é a situação, quem é a oposição. Isso me assustou um pouco, porque a oposição não atrapalha em nada o Santos Futebol Clube hoje. Eu vou chegar nesse ponto. Não atrapalha em nada. Mas, vamos lá, ele falando disso, e aí em determinado momento ele propôs a criação de uma comissão com todas aquelas pessoas que estavam na sala naquele momento. Quantas eram, mais ou menos? Eu acredito que entre 60 e 80 pessoas. Mas uma comissão que não ia atuar em lugar nenhum. Era uma comissão emblemática para a gente pensar positivo, para buscar esse pensamento positivo, para empurrar o time e tirar desse lugar que está na tabela. Noronha, isso me assustou. Porque você convoca uma reunião dessa, com um peso dessa, que a imprensa mobiliza a imprensa, mobiliza lideranças, mobiliza a opinião pública, porque você traz gente que teoricamente é oposição.
sabe, você cria uma expectativa, cria toda uma Você espera atmosfera. uma atitude prática, uma ideia prática. E Aí não veio isso. você vai para a reunião, eu fui para a reunião imaginando que tivesse algum assunto, né? Muita gente me perguntou qual a pauta. Eu falei, eu Entendi. não sei qual pauta, não me falaram a pauta, falaram que é o Santos. E você chegar lá, é um pedido de união, eu acho que é muito pouco. Para você mobilizar tudo, toda essa atmosfera numa semana de clássico. O tempo que se perdeu fazendo essa reunião podia estar se perdendo fazendo outros contatos aí de CBF, de comissão de arbitragem, de acompanhando a vida do CT, de sei lá, sabe? Podiam estar fazendo outras coisas que, na verdade, tem que ser feitas no dia a dia do clube. Claro. Mas uma comissão, a montagem de uma comissão ali emblemática para pensar positivo. Ok. Essa foi a ideia principal apresentada. Essa foi a ideia, essas foram as palavras do presidente. Tá bom. É isso? Tá bom. Aí ele abriu, o ambiente era muito tranquilo na reunião, tá? Muito tranquilo. Todos que estavam lá, muito tranquilo. Até eu conversei com o Maruca e falei pro Maruca, Maruca, prepara porque mais ou menos nós somos dois estranhos no ninho, né? Oposição declarada a vocês dois. Mais ninguém. Nós dois. Tá. Mas não teve nenhum tipo de Intriga. aspereza de ninguém, fomos bem recebidos, bem tratados. Até porque quem estava lá é gente que frequenta o clube há muitos anos e eu conheço todos que estão lá. Você pode não ser do meu lado político, do meu pensamento ideológico, mas eu conheço você há 30 anos do clube, então foi um tratamento muito tranquilo, a reunião foi muito tranquila. E aí o presidente abriu a palavra. Algumas pessoas fizeram uso da palavra e como eu estava lá, falei, bom, já que eu estou aqui, então vou contribuir com alguma coisa. Vou deixar uma sugestão pro presidente. E aí eu deixei a seguinte sugestão. Falei, presidente, vou deixar uma sugestão. Crie, a partir de amanhã, um comitê de crise, um gabinete de crise. Assim como se cria quando acontecem catástrofes, como teve lá na Enchente do Sul, quando deslizou a serra lá do Rio de Janeiro, se cria um gabinete de crise onde normalmente o governador é o comandante do gabinete. Até que né? Ele olhou, eu falei, você, presidente, tem que ser o comandante desse gabinete de crise. E a partir da criação disso, fique no clube full time até o time sair dessa zona perigosa. Mas fique à frente, porque nesse momento ninguém quer conversar com o seu assessor, ninguém quer conversar com o seu vice, ninguém quer conversar com o seu CG, o seu diretor, ninguém quer conversar com o presidente. Quem tem peso é o presidente. Então fique à frente, vá na CBF, vá na comissão de arbitragem, vá aos treinos, converse com o treinador. Vou dar até uma pontuada, que é no jogo contra... que o Alexandre Matos reclamou da arbitragem, contra o Botafogo. O segundo tempo foi diferente. Foi diferente. É isso aí. E a gente elogiou. Eu vou colocar, inclusive, a palavra na minha própria boca para não falar de outros, que eu não posso garantir. Eu elogiei. O Marcelo foi lá brigar no vestiário, no corredor. Ótimo, tem que ir. Falei, e fique à frente. Agora é a hora de ter um pulso firme diferente. Tá? Se precisar entrar no vestiário no intervalo e chegar junto no time, o presidente tem essa autoridade. O diretor não tem. O presidente tem essa autoridade. Se precisar motivar o jogador diferente, né, um bicho molhado, no melhor estilo Dr. Eurico Miranda, faça, presidente. Tem que tirar o time dessa situação. Então eu vou deixar aqui essa sugestão. Crie esse gabinete de crise, comande você esse gabinete de crise e fique aqui até o Santos sair dessa posição da tabela. Essa é a minha sugestão. Ele falou, ok, tá bom, obrigado, tá. Aí falou algumas coisas, outras pessoas pediram a palavra, mas tudo muito tranquilo, né? E aí depois de alguns 20 minutos, mais ou menos, a reunião começou a se encaminhar para o final. Ele mesmo falou que estamos encaminhando para o final, tá? Me retirei com o Maruca e fomos embora, tranquilo. Mas uma reunião muito tranquila, muito tranquila. É difícil até explicar pro torcedor que não é uma reunião que vai te apresentar solução também. Não vai ter algo milagroso ali saindo. Cabeças pensaram junto, agora estamos salvos. Não é assim que funciona. Para falar a verdade, Felipe, se você me perguntar qual a efetividade dessa reunião, é zero, é nenhuma. Essa reunião vai resolver ou vai impor? Não vai acontecer nada.
O resultado, nós estamos gravando hoje quinta, Sim. Santos e Palmeiras. O resultado de hoje, ganhando ou perdendo, tem algum reflexo dessa reunião? Não, zero. O Santos se livrar do rebaixamento é por causa dessa reunião? Não. O Santos cair é por causa dessa reunião? Não. Essa reunião não teve importância alguma. Importância alguma. Não mudou em nada o destino do clube. Essa reunião eu entendo que foi um ato assim do presidente, talvez até de dividir responsabilidades. De falar, olha, tô chamando vocês aqui, sabe? Não... Cada um encara de um jeito, mas meio que dividiu a responsabilidade ali de uma coisa que talvez ele tenha chegado no limite do que fazer, do que agir. Talvez ele tenha feito tudo o que ele poderia fazer, que está no alcance dele, e não teve o resultado que ele esperava. Então, talvez ele chamou todo mundo, né? Eu espero que não seja aquele chamado do médico quando chama para desenganar a família, para avisar a família que não tem mais jeito, sabe? Mas ficou com uma cara dessa, sabe? Ficou com uma cara dessa. Torcer muito para que não seja, pelo amor de Deus. A história da medicina conta muitas vezes que o médico chamou a família e o paciente recuperou, né? Então, vai que agora. Vamos torcer para que seja isso, né? Me corrija se eu estiver errado. Em 2023, caímos em 2023, tá? O Rueda teria feito algo similar, chamando vocês foram candidatos, ex-presidentes. Aconteceu essa reunião? Eu não participei. Não participou. Aconteceu essa reunião também com o Chegou Rueda. a ser convidado por ser candidato? Não, ele chamou ex-presidentes. Foram ex-presidentes, ex-vice-presidentes. Foi uma coisa mais de quem foi presidente, não quem... Essa que o Marcelo fez agora foi uma reunião que eles chamaram de lideranças, né? O Rueda fez uma reunião com presidentes e ex-presidentes que é estatutário isso. Existe no Santos um departamento chamado COF, é uma comissão de ex-presidentes, de ex-presidentes do conselho e do clube, presidentes e vices, que o presidente tem obrigação de convocar essas pessoas de tempos em tempos para discutir o clube. É uma coisa estatutária que não é cumprida, né? O Rueda fez com esse público. Não, é legal esse esclarecimento, porque desde essa reunião da última terça eu recebi muitos comentários. O Rueda fez algo igual em 23 e eu não tinha conhecimento dessa foi parecido, mas assim, eu acho que o sentimento e a propositura e o momento, né? O momento de chamar a reunião foi a mesma. Claro. Vamos falar o português claro, é o desespero de causa. Marino, quando o Maruco esteve aqui, inclusive onde você está exatamente sentado, ele falou um pouco sobre essas propostas de mudança do estatuto. E ele cita você, até por vocês estarem hoje trabalhando juntos, por assim dizer, nesse grupo de oposição, que essa mudança de estatuto, por exemplo, te prejudicaria, que você não poderia ser candidato a presidente dentro de algum detalhe ali. Você pode me explicar qual é essa questão? O que está acontecendo? Posso. Essa mudança de estatuto, eu já vi algumas propostas de mudança de estatuto, né? Essa é uma das mais agressivas que eu vi, uma das maiores aberrações que eu já vi no Santos, né? Totalmente fora do normal, totalmente fora do que pode se querer mexer ali. Tudo isso para não chamar de golpe, né? Okay. Porque nessa mesa aqui nós vamos chegar aconteceu que nós vamos chegar na tua resposta. E só lembrando que em 2003, quando o atual presidente era presidente, ele fez uma reforma estatutária no mesmo padrão. A que permitiu a reeleição. A reeleição ad eterno. Né? Que o Laur muda em 2011. Porque ele muda o estatuto para ele se reeleger o tempo que ele quer, mas ele consegue fazer uma gestão tão ruim que ele perde a eleição para o Laur. Né? E agora a ideia é muito parecida, né? É uma mudança de estatuto que vai meio que fechar o grupo que vai poder concorrer à presidência do clube. Então, quando ele coloca... não ele, né? Quem está propondo isso é o conselho. Quando a mudança de estatuto prevê que para você ser candidato a presidente você tem que ter 3 mandatos de conselho, você aniquila
praticamente 99% dos candidatos que participaram da última reunião, da última eleição. Na última eleição, só eu poderia ser candidato. Você já foi em 3 mandatos. Eu tenho 5 mandatos. 5 mandatos. Eu tenho 5. Então, mas o Maruca não tem, o Vladimir não tem, o Agostinho não tem, ninguém tem. Tá? Então, dos últimos candidatos, eu não vou dizer das 2 últimas, mas da última eleição, só eu poderia ser o candidato. E aí vem a pegadinha. A pegadinha é a seguinte: o candidato não pode ter nenhuma punição no clube. Tá. Né? Aí você teria uma, segundo o Maruca. Então, precisa ver o que eles chamam de punição, né? O que tá escrito lá punição, mas o que eles entendem como... É vago, punição. O que eles entendem como punição? E eu tenho uma advertência na gestão anterior, na gestão do Rueda. Tá. Porque nessa mesa aqui eu fiz uma crítica ao... Nessa mesa mesmo, é literal. É verdade. Sim, não, você tem outros Santos podcast nesse seu lugar aqui. Aí, nesse seu lugar. Perfeito. E eu faço uma crítica justamente na mudança na alteração do estatuto que o Rueda estava propondo. Eu faço uma crítica no programa e a mesa do conselho usa isso e fala que eu tava colocando, como é que era? Adjetivando, levando o nome do conselho mal. Tá. Né? E aí, como eu era só sócio, eu não era conselheiro, esse processo sobe para o CG e quem vota isso é o CG. Rueda, o presidente, o vice-presidente e os 3 membros do CG. E aí, por 3-2, eles me puniram, me deram uma advertência. Então, peraí, você não era conselheiro à época, certo? Eu não era conselheiro, era associado só. Mas é uma punição para qualquer associado? Qualquer associado que tiver algum problema no clube, esse processo vai para o CG e o CG é que determina se pune ou não pune. Bom, vou me usar como exemplo até para não citar ninguém. Eu sou sócio há isso aí, 15 anos. Eu posso ser punido? Pode ser punido. Pode. Pode. Olha, interessante. Jamais será, porque não interessa. Provavelmente não sou personagem político, jamais seria candidato. Mas é para esclarecer, qualquer sócio, 60 mil, 70 mil sócios. Qualquer sócio está dentro do estatuto, tá... Não tinha esse conhecimento. E aí, monta-se um processo, sobe, o CG vai por 3-2, eles resolvem me dar chama censura. O que é uma censura? É a primeira advertência, a mais fraquinha. É como se fosse um puxão de orelha. Sabe? Não fala mais isso. Não faço mais, não fala mais. Uma censura. Isso tudo eu tendo me defendido, falado que a intenção não era ofender ninguém, que foi apenas uma figura de linguagem, uma palavra mal empregada dentro de uma entrevista, mas que não tinha essa intenção. Se fosse na justiça, qualquer juiz teria falado, se retratou, tá tudo bem, não tem por que punir. Mas ali é político. Ali foi político. Então o CG pega e me pune e me dá essa censura, que é uma advertência pequena, mas é. E aí vem a coisa engraçada. Todos que me puniram hoje estão expulsos do clube. Todos aqueles CG foram expulsos? Menos um. Tá. O que não foi expulso também não votou. Se absteve também na minha votação. Então, quem me puniu foi expulso do clube. Por realmente prejudicar o clube. Aí eu te pergunto, os caras que foram expulsos que prejudicaram de verdade o clube, eles têm que vale o que eles fizeram para me punir? Que vale o tipo de julgamento deles? Mas está escrito lá nessa mudança estatutária agora que não pode ter punição. Eu nem sei se eles consideram isso uma punição. De repente nem considera, mas está escrito lá. Abrir o olho. Ou seja, pode ser. Tira todo mundo com 3 mandatos e depois tira o Marino porque vai falar que ele tem punição. Essa questão é muito difícil explicar para o público, essa questão dos 3 mandatos. Eu tive uma dificuldade, espero que o público tenha inclusive entendido, porque pouca gente sabe proporcionalmente que quando você ganha a eleição com X% dos votos, o conselho inteiro é da sua chapa. Que é o que aconteceu hoje e aconteceu com o Rueda também. Então, para você poder, digamos que você tem 0, você nunca foi conselheiro do Santos, mas você sonha em ser presidente, como santista qualquer. Você provavelmente vai ter que ser de uma chapa de um grupo político. Numa outra eleição, de uma outra chapa de um outro grupo político. Numa terceira eleição, mais uma variada. Isso dificilmente vai existir.
Então, é por isso que eu digo que fecha o grupo. Uhum. Quem não tiver 3 mandatos agora, nunca mais vai ter. É. Ou vai ter, mas vai ser do grupo político do presidente. Se você ganha todas as eleições e tá ali no bolo Você sempre. ganha com ele. E aí você vira uma oposição, de repente, interna. Interno. E aí é um ponto. A oposição no Santos, ela é sempre foi e sempre será interna. Sim. A oposição do Santos, ela acontece no Conselho Deliberativo. Ela não acontece aqui nesse microfone agora. Claro. Agora o Marino tá gravando uma entrevista e tal, ele é a oposição. Eu tô só dando a minha opinião aqui. Porque o que essa entrevista aqui vai impactar diretamente no clube? Nada. Não, e é legal você falar isso, porque uma coisa que eu tento deixar claro pro público, e consequentemente quem tá dentro do Santos, que quando eu recebo vocês, eu já recebi você, o terceiro, esse candidato, e aqui tá aberto pro presidente, pro vice, para quem quiser, qualquer membro do conselho, não é que eu quero dar espaço para a oposição, eu quero dar espaço às vozes santistas. Na minha concepção é muito importante que alguém que foi candidato a presidente fale. Se o Rueda quiser falar, fale. Eu acho que todo mundo tem que falar. É um microfone aberto para isso. Agora, você trabalha nos meandros do clube lá dentro, não é aqui. Concordo plenamente. É porque aqui eu só coloco a minha opinião. Sim. Não acontece nada. Agora, o conselho, sim. Quando você fala no conselho, ali a sua voz ecoa alto, ali você pode partir para um requerimento, colher assinaturas. Por exemplo, agora, olha só, o que está acontecendo no conselho nesse momento? O conselho reuniu 60 assinaturas e pediu a instauração de um inquérito de apuração por conta do CG, do presidente lá, que tem os filhos jogando na categoria de base. Tá. Olha só, adiantava. Se eu tivesse aqui falando sobre esse caso, não aconteceria nada. Agora, dentro do conselho é outra história. Dentro do conselho você vai, recolhe a assinatura, monta um requerimento. Então, a oposição de verdade, ela acontece dentro do conselho. Perfeito. Mesmo quando o presidente faz 100%. Porque hoje, por exemplo, o conselho já não é mais 100% do Marcelo. Claro, claro. Já não é. Como porque... não foi com o Rueda também. Como não foi? Porque o clube vai mal, o futebol vai mal, a gestão vai mal, as pessoas mudam de ideia. Fala, eu te elegi, mas não é pra você fazer isso. É pra você fazer direito. Perfeito. Né? Então, E é uma maneira de você ter voz. Como você falou, se você tá no conselho, você vai ter essa voz. é isso aí. Outro ponto do estatuto te pegou assim, você olha e fala, meu Deus, o que é isso? Ou, de forma elogiosa, porque tem várias mudanças propostas. Já explicamos aqui no canal várias vezes, mas do salário para presidente e vice, de certas direções de diretoria estatutária, de comissões de assessoria, enfim, algum ponto você gostou, outro não, isso chegando até a SAF, né? Essa questão do salário, isso é uma coisa um pouco meio grande demais. Você propor a criação de 15 salários, 15 cargos remunerados, com salários que você, presidente, que vai definir qual o valor, né? E os critérios de contratação desses cargos, quais serão? Meritocracia, tem que ser especialista em alguma área, subjetivo, né? É totalmente subjetivo. Então, cria-se o dispositivo que aprova a criação desses cargos e salários, mas nem tem uma regra de como vai ser de verdade. E principalmente, para que criar 15 cargos e salários se você quer arrumar os artigos da SAF para fazer uma SAF? E se virar SAF, acaba a diretoria estatutária? Então, para que você quer aprovar na mesma alteração de estatuto? Você quer alterar o estatuto para a SAF poder viabilizar e você quer reforçar o modelo estatutário, o modelo associativo. Não faz sentido. Ou é um ou outro. Ou você reforça o modelo associativo porque você vai seguir no modelo associativo que já é hoje, ou você muda a SAF porque você vai entrar para o modelo SAF. E esquece o modelo associativo. Agora, você ajustar os dois não faz sentido. Tá muito na cara que você... desculpa. Se quiser atender, pode atender. A gente faz uma pausa, não tem problema. Não, vou desligar. Incômodo zero. Tá muito na cara que você reforçando aqui é porque você não tá com vontade de fazer SAF.
Você não tá com essa... Eu fiz uma pergunta pro Maruca usando exatamente essas palavras. Virou SAF amanhã. Pá, você é eleito presidente do Santos, vale a pena? Porque você vai ter o quê na sua mão? O goalball e, sei lá, se você criar um time de vôlei. Vale a pena? Cara, não é questão de valer a pena, sabe? Não é questão de você estar lá para valer a pena. E assim, também não é... Quando você fala assim, vai virar SAF amanhã. Não vai virar SAF amanhã. Uhum. Alguém vai ter que conduzir esse processo para ser uma SAF boa para o clube, né? E se eu te perguntar qual a SAF boa hoje no Brasil, eu não vejo uma SAF tão boa. Você não vê? Não, no Brasil não vejo. Uhum. Eu vejo SAFs que não deram certo, eu vejo instituições centenárias que, ao meu ver, eu não vou poupar a palavra, foram passadas para trás, né? Histórias que não tem como você mensurar o valor, compradas por valores irrisórios. Uhum. Dou exemplo. Cruzeiro comprado por 400 milhões. Pô, 400 milhões é muito dinheiro? Pra mim, com certeza. Pro Cruzeiro, provavelmente não. Nem pro Santos. O Santos, em 2020, um Santos jogando a Série B, faturou 500 milhões. Uhum. Como é que você... O faturamento de um ano comprou o Cruzeiro. É pouco. E pior ainda, 400 milhões dividido em 10 anos. 40. Você compra um jogador. Uma conta bem básica. Assim. Não compra o rolê, compra um Tassiano. Compra um Tassiano, perfeito. Tassiano. Só para você ver como uma e coisa paga 8 meses salário. Para você ver como uma coisa é ruim, né? Comparado ao Tassiano, para você ver como é ruim. Ó, esse programa tem não sabe. Se a gente ganhou do Palmeiras 1x0 gol do Tassiano. Aí eu encabeço a fila para pedir desculpa para ele. Perfeitamente. Mas tava falando, por quanto foi comprado o Cruzeiro, na verdade? Por 40 milhões. Uhum. Por quê? Porque você paga 40 e já tem o comando ali. E já tem o comando. O próximo 40 milhões do ano que vem já faz parte do giro do clube. Uhum. Ou seja, o Cruzeiro foi comprado por 40. O Bahia foi comprado por 50. Porque foi uma operação de 750 em 15 anos. Então, cara, qual o tamanho da história do Bahia? Qual o tamanho da história do Cruzeiro? Qual o tamanho da história do Santos? Para comprar por quanto? Agora uma proposta do Fluminense que era ridícula. É bem feio. Porra, virou assim uma tranquilidade de dar carimbo de otário pro torcedor do time, que é uma loucura. Então, vamos fazer uma pergunta rápida aqui, sim ou não, e aí a gente embala dependendo da resposta. É a favor de SAF ou não no Santos? Sou a favor da SAF. Perfeito. Então, como atrair hoje... O clube tá numa situação, a gente tá vendo. Como atrair hoje uma SAF que seja diferente dessas, que invista de cara valores superiores? Então, quando você oferta mercado, né? É lei de procura do mercado. Se você pega o Santos nesse momento agora, se você pega o Santos de 2023 que caiu, é um preço. Claro. É uma situação. Se você pega um Santos bem, é outra situação. Então, primeiro, precisava recuperar o clube, tá? Para não entregar o clube. Para não entregar. Senão, você vai entregar o clube. E recuperando o clube, aí você passa a negociar uma SAF. Negocia isso com grupos sérios, tá? Com grupos... Pô, Mariano, o que você tá falando de grupo sério? Vai lá no Vasco. O grupo que assumiu o Vasco não era sério, né? Então negocia uma SAF com um grupo sério, de uma maneira totalmente transparente para o associado, né? Ó, Marino, o que você tá falando é óbvio, mas não acontece. Ou acontece. Você quer ver uma coisa? E eu não tô colocando rótulo nem nada. Mas é transparente hoje a relação do pai do Neymar com o Santos? Para o torcedor? Não. É isso que eu tô falando. O que não é uma acusação de nada. Não. Saber. É um não saber. É isso. Eu não tô dizendo que o pai do Neymar tá lesando o clube, não é nada disso. Não é... Ao contrário, tá? Ao contrário. Eu acho tá ajudando muita coisa, se não fosse o pai do Neymar nesse momento, a coisa estaria muito pior. Se os salários estão em dia hoje, né, que é o que se fala, eu tenho certeza que tem dedo do pai do Neymar nisso. Eu tenho certeza que tem injeção de capital externo no clube, mas ninguém sabe como funciona isso, como tá funcionando isso. A pergunta que eu mais recebo sobre isso é qual a contrapartida. Porque ninguém investe em algo para não receber nada. Tudo tem um preço. Todo dinheiro tem preço, né? Quando você fala, vou trazer um fundo de investimento. O que é trazer um fundo de investimento? É comprar dinheiro. É comprar dinheiro e pagar juro.
pai do Neymar tá fazendo as coisas no Santos? Tá fazendo as coisas no Santos. O pai do Neymar tá trazendo investimento? Tá trazendo investimento. Tá trazendo dinheiro? Tá trazendo dinheiro. Qual a contrapartida? Ninguém sabe. Fica tranquilo que ele é muito Santos. Eu tô tranquilo. Até porque não tem nem o que fazer. Mas tem uma contrapartida. Sim. Então, falta para o torcedor transparência. Falta transparência do pai do Neymar? Não. É do Santos. Falta transparência do Santos. O Santos é que tinha que dar transparência. É isso que eu falo da SAF. Então, faça um processo de SAF muito claro, muito transparente e mostre ao seu torcedor, ao seu associado, principalmente ao seu associado, que é verdadeiramente o dono do clube, né? Você é dono do clube, perfeito. Eu sou dono do clube. E por isso que é o Santos que deve essa transparência e não uma empresa particular. Exatamente. Em 2023, aproveitando que a gente está falando de SAF, durante sua campanha você falou muito da QSI, Qatar Sports Investment, se eu não estou enganado. 2 anos depois, 1 ano e 10 meses depois, você consegue me explicar qual era a relação, qual era a conversa? Eu vou aproveitar que alguém do seu grupo falou aqui exatamente uma coisa que eu vou falar agora, o Maruca no caso. Se eu tivesse a SAF, vou inventar aqui a PIF, beleza. Eu trago o documento, ó, tenho aqui. Eu vou trazer o shake porque ele não vai colar no Brasil, em São Vicente, com todo respeito a São Vicente, para dar cara. Como era esse contato? Você teria esse documento? Como é que funcionou naquela época? Vamos lá. Não teria documento. Tá. Por que não teria documento? Porque eu era um candidato. Okay. Então ninguém ia abrir uma negociação desse tamanho com um candidato. Como foi essa situação? Eu estive no Braga, em Portugal, com o presidente do Braga, e o Braga tinha acabado de fechar com a QSI. Uma parceria onde vendeu 30% do Braga para a QSI por 50 milhões de euros. Algo que não pode ser feito no Santos ou pode? É a grande pergunta. Pode, 30%? pode. Tá. 30 pode. Porque todo mundo interpreta de um jeito. Não, 30 tá. pode. Perfeito. Porque você não tá passando o comando do clube, o comando do futebol, nada. Mas você sacou o que eu quis fazer, porque o pessoal fala porcentagem é sempre uma dúvida. Não. 30 poderia. Menos do que perfeito. 50, beleza. Perfeito. Então, o Braga vendeu 30% para a QSI por 50 milhões de euros. Não parece pouco. Se fosse aqui. Porque multiplica por 6. Mas milhões? Lá não multiplica, né? Não, eu trago pra cá. Pra cá. Não parece pouco. Parece pouco. E o negócio fica bom aqui porque a gente multiplica por 6. Justamente isso. E o presidente do Braga, conversando comigo, ele falou assim: Marino, você só se interessa por SAF ou você se interessaria por algum outro modelo de investimento? A minha resposta para ele foi instantânea. Eu falei assim: SAF é só um nome. Tá? É só um nome que se criou no Brasil. Mas a verdade é que a gente busca... Inclusive em Portugal é SAD, né? Chamam sempre de SAD, que é Sociedade Desportiva. O A, eu não sei se é anônima, enfim. E eu falei, o que a gente quer, na verdade, é um profissionalismo no clube, no futebol, e um investimento, né, maciço, um investimento forte no clube. Então, se é SAF, se é SAD, o nome que você quiser chamar, no final da fritada é profissionalismo de verdade e injeção de capital. É isso. Ele falou, então eu vou te falar. Eu acabei de negociar com a QSI, vendi 30% do Braga para eles e por eu ter negociado com eles, eu fiquei muito próximo deles, conversamos muito e eles abriram para mim que eles querem um clube no Brasil e esse clube é o Santos. E não era da boca para fora porque o Rueda chegou a negociar com a QSI. Não sei em que moldes, mas o Rueda chegou a negociar com a QSI. Eu falei, tá. Ele falou assim, você daqui um mês a eleição, você ganhando, volte aqui. Eu levo você lá na QSI, te apresento lá, te ajudo a negociar e eu tenho certeza que para o Santos nós estamos falando de 200 milhões de euros. Nem o número não fui eu que inventei. Né? Eles colocam 200 milhões... Na história do Santos, eles colocam 200 milhões de euros. Eu falei, como é o modelo? Ele falou assim, eles injetaram aqui e criaram um conselho de administração onde eles têm 2 cadeiras, porque eles têm que olhar onde está sendo colocado o dinheiro deles. Eu falei, justo. Nada mais justo, para ninguém fazer loucura. Ele falou assim, então, esse modelo você pode ter certeza que ele é certo para o Santos, porque eu estou te dando a informação de que a QSI quer investir num clube no Brasil, e esse clube é o Santos, não é um clube qualquer no Brasil, eles querem o Santos. Por que será, né, Lorena, que eles querem o Santos?
Será que é por causa da camisa 10 do Negão que encantou o mundo? Claro que eles querem o Santos. E falei, tá bom, tá fechado. E vim embora pro Brasil, cheguei aqui, anunciei na campanha e deixei muito claro. Falei, olha, não é o Marino que tem isso, é o Santos. O interesse da QSI é no Santos, né? Então, se eu ganhar a eleição, eu vou lá buscar. Se eu perder a eleição, quem ganhar, que vá lá e busque. Essa era a minha próxima pergunta. Que vá lá buscar, a porta tá aberta. Aí muita gente falou assim pra mim, pô, Marino, por que você não bateu lá na porta do Marcelo e falou, Marcelo, vamos lá em Portugal buscar o investimento? Porra, Noronha, vamos falar sério, eu preciso bater na porta do Marcelo pra ir buscar? Você assume o Santos com o pepino que tem na mão, Se eu você não vai atrás? Contra a minha candidatura, eu tô acompanhando o que todo mundo prometeu. Você sabe o que eu falava? Essa promessa eu vou lá. Você sabe o que eu falava internamente na minha campanha? Internamente, eu falava pra todo mundo assim, ganhar no dia seguinte eu ligo pro Maruca. Aí os caras falavam, tá maluco? Por que liga pro Maruca? Eu falei, pô, o cara tem 150 milhões aí, mostrou o documento. Porra, eu quero. Eu vou ser o dono do problema, mas eu não sou o dono do clube. Sim. Porra, se o cara tem 150 milhões lá e tem a porta pra pegar, porra, no dia seguinte eu passo a mão no telefone e ligo pra ele. Assim como eu tava palavrado com o cara que era gerente de marketing do Rueda, que saiu do clube e foi pro Bahia. Era o cara que tava o cara que trouxe a Binance. Sim. Num contrato muito, muito bom pro Rafael, clube. se eu não tô enganado, Acho porque que é eu já isso. conversei com ele, eu deveria saber o nome. E eu conversei com ele por telefone, ele falou, eu saí do Santos, a Binance fui eu que trouxe, ninguém da diretoria nunca se interessou pelo contrato, nunca se interessou de conversar com os parceiros diretamente, e o contrato vai vencer em outubro. Eu tenho certeza que o Santos não renova, porque eu sou o focal point, sou eu que sou o contato, e eu saí do Santos. E lá ninguém vai conseguir mexer para renovar. E já tinha uma renovação engatilhada. Acho que era 40 e já tinha 80 ou 90 engatilhada. Eu falei para ele, pois eu ganhei a eleição dia 10 e dia 13 a gente embarca, era em Singapura a sede. Foi dia 13, tu embarca comigo para Singapura e daí vamos lá buscar esse contrato. Ele falou, tá fechado. Cara, a partir do momento que você entrar naquela cadeira, eu preciso ir buscar dinheiro. Eu preciso buscar recurso, né? Então, eu já tinha conversado, eu tinha a tranquilidade que eu ligaria pro Maruca. Eu tinha já conversado com um cara que já não trabalhava mais no Santos, mas que tinha o contato de um belo patrocínio. Você tem que ir atrás. Então eu digo assim, se o Marcelo não me procurou, é porque ele não teve interesse, porque ele tinha outras soluções. E tudo bem, normal. E uma outra coisa que eu falo é o seguinte, não foi dinheiro que faltou no Santos. O Santos não tá nessa situação porque faltou dinheiro. Não faltou dinheiro. Então vamos fazer essa transição legal. Tô te cortando por um segundo, porque a minha próxima pergunta seria, vamos transicionar porque a gente tá vendo hoje. Um elenco problemático, uma torcida que não confia na diretoria. Aí eu quero que você complete. O problema do Santos é o problema do Santos é gestão. Tá. Gestão. Não faltou dinheiro. O Santos, numa Série B, teve a maior arrecadação dos últimos anos. Entrou no Santos no ano passado mais de 500 milhões. Isso vem da TV, patrocínios? De tudo. Foi muito mais por conta de jogador. Teve alguns jogadores que já tinham sido vendidos e foram revendidos e aí entrou pro Santos. Outros foram vendidos. Mas, no geral, entrou mais de 500 milhões. Só que aí, sabe o que a gestão conseguiu fazer? Gastar 600. A gestão conseguiu gastar 600 milhões num ano de Série B, jogando Série B, onde você tem que ter uma folha mais enxuta do que a de Série A. O Santos tinha uma folha de mais de 15 milhões jogando Série B. Você sabe quanto que era a folha do Mirassol? Bom, a desse ano é 4. Desse ano é 4. Era 2. Mirassol subiu com 2 milhões de folha. A folha normalmente dos times que sobem é 3 milhões. Vamos dizer que o Santos não pode ir nessa linha? Então vamos dizer 6 milhões. Agora, mais de 15 milhões para jogar a Série B. Sabe, falando isso me lembrou que em 2023, eu não vou ter o número certo, mas eu ouvia muita gente falando em 8 ou 9. E muita gente considerava um absurdo pro time que caiu. Hoje não me parece um absurdo se ser 8 ou 9. 15 é um absurdo de qualquer maneira. 8, 9 o quê? Milhões, a folha.
8, 9 milhões fora o imposto, né? É. O pessoal fala... Quando a situação quer se explicar, ela fala o valor sem imposto. Uhum. Mas custa com imposto, né? Sai o imposto também. Era 15, passava de 15. Ah. Podia ser 8, 9. Com imposto, com tudo, chegava a 15. E não pode. Tem que ser... Para jogar a Série B, 5 milhões você monta o time. A gente gastava 15 milhões, né? E a gente tinha um time horrendo. Time horrível. Falava isso. Horroroso. Não, O time era horroroso. Legado zero pra essa temporada. Legado zero. O time horroroso. Muito mal contratado, mal gasto. Sabe? Então, aí eu falo, nunca foi problema dinheiro. O dinheiro nunca foi. Marina, se eu tivesse trouxedo um bi lá pro Marcelo, tal, o Santos... O problema nunca foi dinheiro. E ainda ontem eu falei assim, olha, ainda bem que eu não trouxe um bi pro Santos. Porque senão eles tinham comprado quatro Tassiano. E um Tiquinho. Eu achei curioso você citou o Mirassol, porque o próprio Marcelo Teixeira, em entrevistas recentes, e sempre que eu falo que alguém deu entrevista, eu reitero, o espaço está aberto para ninguém achar que eu tô fazendo um jogo de nada. Pelo amor de Deus, está aberto, só chegar aqui. Citou 2 vezes o Mirassol. Uma entrevista na Santa Cecília e uma entrevista a um podcast do BarbaCast. Ele faz essa comparação com o Mirassol. Que o Santos não pode ser comparado com o Mirassol para ele, porque o Mirassol é um time de menos investimento, que a torcida não ficaria satisfeita, enfim, com as contratações que o Mirassol fez. E você acabou de citar que o Mirassol está lá no G4 com uma folha de 4 milhões. O que o Mirassol faz que o Santos não faz e deveria fazer? Não, primeiro que as palavras do presidente, ultimamente, elas são desconexas, né? Elas são desconectadas da realidade. Eu assisti um trecho dessa entrevista onde ele fala que não dá para comparar o Santos com o Mirassol, porque a pressão que o Mirassol... Isso. A pressão que o Mirassol sofre é diferente da pressão que o Santos sofre. Cara, acredito que a torcida do Santos é maior, que a torcida do Santos possa cobrar um pouco mais, espere um pouco mais. Tudo bem, Tem mais volume na internet. Tem mais volume? Acredito. Mas a torcida, ela reage. A torcida não age. A torcida reage. Então, se eu te der um time bom que ganhe jogos, você vai reagir bem. Eu falo muito isso, que eu não quero fazer o vídeo criticando o Guilherme, eu quero que o Guilherme faça 30 gols no campeonato. Não tem mistério. Se você investir em estrutura no clube, em algum tempo, pouco tempo, você vai colher. Vai começar a colher. É isso que o Mirassol fez. O Mirassol começou a investir em estrutura há um tempo atrás. Mas no Mirassol é mais fácil porque lá no interior tem muita área. Né? Tudo bem, cada um com os seus problemas, com as suas facilidades e com as suas dificuldades. Tudo bem. Mas tem que ser feito. Você não pode sentar nisso. Se fazer no interior, o interior dominaria o Brasil. E não isso aí, a Ponte Preta era tem um time fora fora do mundo. Do Santos que foi campeão sendo interior que o Guarani uma vez. É isso aí. Não é assim que funciona. Então não é isso. É que realmente não tem investimento porque não tem gestão. Simplesmente não tem gestão. Eu dou sempre o exemplo. Para não falar que não teve nada de estrutura, agora construíram aquela parte para base ali, né? Então. Você sabe de quem é aquele projeto, Noronha? Eu chuto Neymares. Aquele projeto é meu. Tá. Porra, marido, tá maluco? É só abrir meu Instagram. Não, pode. É só abrir meu Instagram das 2 campanhas e tá lá, o projeto tá lá. Nas 2 campanhas eu mostrei que eu ia fazer aquele projeto. Tá. Aquele projeto eu mostrei pro Roberto Carlos na última campanha. Quando eu tive no Braga, eu tive em Portugal, eu tive na Espanha também. Fui ao Real Madrid, conheci o Real Madrid, tudo. Apontou no Roberto Carlos lateral mesmo. Isso. E aí o Roberto Carlos estava no Real Madrid, né, naquele dia, ele é embaixador do Real Madrid. Me apresentaram ele me convidou, fui para casa dele, junto com toda a comitiva, tudo. Fomos à casa dele, ele recepcionou a gente na casa dele. E aí, conversando, por quê? Porque o Roberto Carlos é Santos. O Roberto Carlos é santista. A família do Roberto Carlos é santista. Sempre fala do pai dele. E ele se interessou, ele falou, pô, vai lá em casa, tal, leva todo mundo. Tal. Aí partimos de lá para casa dele e conversando com ele, eu mostro para ele o projeto. Esse projeto que subiu agora, eu mostro para ele. Ele ficou encantado. Ele falou assim, cara, isso aqui parece o Real Madrid.
Isso é projeto de Real Madrid. Eu falei, um pouco menor, né, Roberto, pelo que eu conheci hoje. Ele falou, é menor, mas muito bom. Aí ele falou, quanto custa isso aqui? Aí eu falei, 10 milhões. Aí ele falou, de euros? Aí eu falei, não, de reais. Ele falou, de reais? 1,5 de euros? Eu falei, 1,5 de euros. Ele falou assim, esse projeto sai. Eu falei, hã? Ele falou assim, eu garanto esse projeto. Eu falei, olha, Roberto. Ele falou, eu garanto esse projeto. Eu falei, tu grava? Ele falou, pode ligar o computador, pode ligar o celular. Aí ele faz o vídeo. Aí ele faz o vídeo falando que o projeto sai, né? E eu chego aqui e os caras debocham do projeto. Durante o ambiente de campanha, né? Não sei o quê. Mesmo com o Roberto Carlos referendando. Tá bom, ficou. Aí vem o pai do Neymar e faz o projeto. Eu não tô falando que ele viu no meu... Não, acho que não é essa a interpretação. Não é isso. E outra, alguém tem que fazer. Mas que bom que ele fez. Exato. Que ótimo que ele fez. Marido, tu quer que tenha uma placa com o teu nome? Não, não quero nada. Que bom que o projeto foi feito. Eu faço uma ligação, um link com a questão do investimento que tinha da QSI. Tinha também esse projeto que foi feito. Esse aí alguém se interessou, foi lá e fez. O da QSI alguém podia ter se interessado. Ninguém se interessou. Sabe? Então, pô, tinha um monte de projetos. Tinha um monte. Era só se interessar. Pega a minha campanha inteirinha, pega a campanha inteirinha do Maruca, dá uma olhada nos projetos ali e faz. São projetos projetados para o Santos. Melhoria para o Santos. E assim, ó, quem é que lembra que esse projeto estava na minha campanha? Ninguém lembra, foi o pai do Neymar que fez. Tudo certo, foi o Santos. Foi até o Marcelo que fez, né? Sim. Tá na gestão dele. Não pode ser briga por ele, tem que ser briga pela melhoria do Santos. Opa, tanto que eu sempre falo. O pessoal me cobra, tu não falou que estava à disposição o investimento para o Santos? Eu falo sempre, falei que estava à disposição. Mas tem que partir do comandante ir lá buscar, pô. Não tem que eu vi uma cena. Eu vi uma cena na gestão do Rueda que ficou muito marcada na minha cabeça. Um conselheiro foi e buscou um projeto para a categoria de base. Eu não sei exatamente como que era, um profissional lá e tal. E no conselho ele cobrou o Rueda para... Por que não tinha ficado? O Rueda esbravejou no conselho e falou que ele estava interessado demais que aquela empresa fosse trabalhar dentro do Santos. Que ele estava estranhando o tamanho interesse. Para bom entendedor, pinga letra. Sim. Né? Falei, eu não vou passar por uma situação dessa. Né? Então, se o Marcelo quiser, tiver interesse, eu mostro para ele o caminho, tudo. Se ele quiser que eu vá com ele, eu vou com ele, não tem problema nenhum. Mas eu não vou lá porque depois vão deturpar essa história aí. Não vou eu correr risco de... Não. Mas não teve interesse, a verdade é essa. Bom, vocês sabem que todo dia que eu gravo com algum entrevistado aqui, eu abro para os membros do canal na aba Posts, fique sempre atento, para que vocês mandem perguntas. Vocês sabem antes quem é o convidado, vocês podem mandar perguntas. Vocês mandaram perguntas para o Maria, se você quiser virar membro do canal, tem um botão Seja Membro simples aqui, ou o link na descrição. Inclusive agora funciona no iPhone, obrigado YouTube. O Igor Cavalcante, Marino, pergunta o seguinte: o Ademir Quintino foi seu candidato a vice em 2020. E nessa semana, a gente está numa semana em que influencers, jornalistas, pessoas que cobrem o Santos foram citadas como talvez culpadas pela situação. Enfim, a recepção do público foi... não é o caso. Mas aí o Igor pergunta: o Ademir, que é um desses, uma pessoa de voz fortíssima na torcida do Santos, foi candidato a vice. Ou seja, você já lidou com pessoas que têm esse alcance. Qual é a sua visão sobre essas pessoas que cobrem o clube? E se você acredita que o clube de fato pode ser prejudicado por influencers, jornalistas, enfim, pessoas do dia a dia? De maneira nenhuma. Isso é mais um dos absurdos dentro de vários absurdos que acontecem no Santos hoje. Eu costumo dizer que quando você quer divulgar alguma coisa do clube, você procura os jornalistas, você procura os influencers e usa as plataformas deles, usa o canal, usa o alcance deles para fazer essa divulgação. Sim. E aí é tudo bonito. Agora, quando você faz um monte de burrada, um monte de besteira na gestão do clube, coloca o time numa condição de perigo de cair para a Série B e, naturalmente, o jornalismo e os influencers vão divulgar isso, aí os influencers não servem. Aí o influencer tá trabalhando contra o clube. Uhum. Na verdade, o jornalista e o influencer, eles dão notícia.
eles dão notícia. Se a notícia é boa, ele dá notícia boa. Se a E se notícia é for ruim, falso, ele dá ele vai ser notícia. desmentido. Se a notícia é ruim, dá notícia ruim. Eu acho hoje em dia dificilmente um jornalista ou um influencer vai inventar a notícia, ainda mais que seja Acabar com a sua falsa, vida. seja falsa ou que seja fazer fake num clube de futebol, um clube de massa, você vai jogar sua carreira no lixo. Exato, Você vai jogar o seu trabalho, o seu canal, Então, muito dificilmente vai acontecer isso. Agora, é que as notícias que o jornalismo e os influencers têm divulgado, realmente elas parecem fake, mas elas são verdade. O pior é que elas são verdade. É porque os absurdos têm acontecido. E aí, quando é divulgado, parece que é mentira. E parece, como a gente está vivendo em uma gestão, independentemente de qual seja a gestão, que é voltado para essa gestão. Somos contra a gestão. Quando não? É o que está acontecendo agora. No Rueda era a mesma coisa. No Pérez, nossa, o que o Pérez apoiou, muitas vezes com razão, também. O Laor, que para mim foi um bom presidente, tomava pancada também. Notícias ruins existem. Cara, é assim, a pessoa que assume o Santos Futebol Clube, um clube de futebol, a pessoa que vai trabalhar com alguma coisa que é exposta à mídia, né? E quando eu falo do futebol, não é só o presidente, o jogador, o empresário, o diretor, qualquer um que está dentro daquele ecossistema do Santos Futebol Clube, ele está exposto. E ele vai ter dias bons e dias ruins. Sim. Se ele tem mais dias ruins do que bons, é porque é sinal que a gestão não está indo bem. Tá? Isso não tem a ver com o jornalista, isso não tem a ver com influência. Isso tem a ver com a gestão. Sabe? Então, eu acho que essa polêmica que apareceu aí foi alguma infelicidade de alguém e não tem nada a ver. Os jornalistas e os influencers fazem um belo trabalho e ajudam o clube, tá? Sou obrigado a concordar. Ajudam o clube porque, primeiro que eles são um braço de notícia para o torcedor, que muitas vezes não tem como ter acesso a uma notícia do que acontece no dia a dia. Eles são a cobertura diária do que acontece no clube. Eles são estimuladores do sócio-rei. Sim. Naturalmente, em algum momento das suas colocações, você estimula o torcedor a vir associado. Sabe? Você leva a notícia. Então, eu acho que é uma via de mão dupla, né? Você trabalha com a notícia que é gerada no clube e o clube se alimenta da vazão que você dá para essa notícia. Eu não vejo nenhuma... Não vejo esse vilão nos influencers no jornalismo, não. Não vejo, não. Na quarta-feira, se eu não me engano, eu publiquei um vídeo, se você não viu, por favor, recomendo. Falando que assim, se você quer vídeo positivo todo dia, é só ganhar jogo de futebol. Se você ganhar jogo de futebol, meu amigo, eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Eu amo esse clube mais do que tudo. É fácil. O Isaac Santos, ainda na linha do vice, fala o seguinte: o Ademir foi seu vice em 2020, em 2023 o Clóvis Cimino, certo? Certo. Na visão dele, pessoas pensam diferente, não sei, até passo pra você. Agora tem toda essa situação com o Maruca e outras pessoas. A pergunta do Isaac é: quais são os seus critérios para escolher as pessoas que te cercam? Ele pode se basear no que é público, que são os candidatos a vice, mas outras tantas. Vamos lá. Só para deixar claro, o Ademir e o Cimino estavam também, né? O Cimino também estava na campanha, né? Na primeira campanha. E o Ademir acabou sendo a pessoa escolhida para ser o vice ali, como poderia ter sido o Cimino. Então não tem um critério de proximidade. Tá. Né? O Ademir era muito próximo do grupo que estava com a gente, né? E o grupo todo o escolheu. Não foi uma escolha individual minha. O grupo todo escolheu o Ademir. Naquela eleição, todas as chapas convidaram o Ademir. O Ademir tem ele comentou isso. Foi algo público, de fato. Uma condição muito emblemática, né? Sim, porque há muito tempo o Ademir tem uma história bonita no Santos. Né? Então todas as chapas convidaram o Ademir. A minha porque foi a última. Ele estava no momento político, né? Até. Ele foi também candidato a vereador. Isso. Né? E a nossa chapa foi a última a convidar o Ademir. E tanto que quando trouxeram o nome do Ademir para mim, eu falei, ele já deu nega aí em 2 ou 3 aí. Para que acho que a gente tem que ver outro nome. Vamos conversar com ele? Falei, vamos conversar com ele. Chamamos o Ademir para uma conversa, mostrei o projeto para ele e ele de pronto ele falou assim, eu não vou me meter.
Falei, você não quer nem ver o projeto? Falei, leva o projeto e vê o projeto. Depois você me fala. Depois você me fala não. Você já falou, depois você me fala não de novo. Ele levou o projeto e aí trouxe de novo uma conversa e aí a coisa aconteceu. Ele gostou do projeto, principalmente porque a gente tinha desenhado para a categoria de base. Né? O Ademir é famoso pelo amor à base que ele tem, né? Então, principalmente pelo projeto que a gente tinha para a base, ele gostou muito e ele aceitou o convite por conta disso. O Clóvis Cimino já era do grupo, já era muito próximo da gente, muito próximo vamos dizer, da cabeça da chapa. E o Cimino, ele tem uma história, o Cimino tem 4 mandatos de conselho, se eu não me engano, ou 5, acho que 5 até. Uma história muito combativa dentro do Conselho do Santos, sabe? Não é uma história muito conhecida do público, mas... É isso que eu ia comentar. Não. Os nomes de conselho são pouco conhecidos, não é algo tão... São públicos, você entra lá, você vai Sim. descobrir, mas não é algo que a torcida conhece de fato. Mas o Cimino, dentro do clube, dentro do conselho, muito combativo. Ele é muito Santos, brigou muito pelo clube, sabe? Então, naturalmente, são pessoas assim que você procura. Qual talvez seja um ponto de encontro entre o Quintino e o Cimino? Os dois são muito Santos, os dois brigam muito pelo clube, sabe? Os dois me ajudariam muito a comandar o clube. Então, talvez seja nessa linha. A última pergunta é do Fagner Borges. E essa é difícil porque, na verdade, ela é impossível de ser respondida. Mas foi feita, eu vou fazer. Qual a solução para sair dessa? É simples assim, para voltar a ser grande. Eu botei essa no final porque não tem a resposta correta. Em 2, 3 palavras. É difícil. Eu brinco com o Fagner, que é membro do canal aqui há anos. Mas é uma resposta que não tem como ser dada. Não, mas assim, não tem a fórmula mágica. A fórmula mágica, perfeito. Você não abre a gaveta e fala, tá aqui. Não é isso. Mas tem resposta. É uma gestão equilibrada. Em primeiro lugar, entender aonde o Santos Futebol Clube está hoje. Que prateleira do futebol brasileiro o Santos está hoje. Aceitar isso. Né? Eu falo muito isso, porque a gente não tá falando de história. Não. Tá falando de momento. Não, tá falando de futebol. Né? Aceitar que Palmeiras e Flamengo estão num andar da prateleira e que o Santos está no outro andar da prateleira. Sim. E que não é o segundo, não, tá? Se você coloca Palmeiras e Flamengo no primeiro andar, o Santos não tá no segundo andar. O Santos hoje tá no 4º ou 5º andar, tá? Porra, Marinho, tá maluco? Você nem é santista. Não, eu sou santista, tem que ser realista. Você não quer ir lá pro primeiro andar? Você aceita que tá lá pra conseguir brigar pra voltar ao lugar que merece. Tem que entender aonde você tá. Se você agir como você estiver no topo, você não tá no topo, não vai dar certo. Pra você realmente se estruturar. O Santos, esse ano, agiu como quem tá no topo. Gastou o que não tem. O ano passado, jogando Série B, gastou 600 milhões. Isso não é comportamento de quem tá na Série B. Tava na cara que a conta ia chegar. Esse ano, o Santos contrata sem mãos a medir. O Santos contrata como se não houvesse amanhã. Contrata como se não fosse pagar. Quanto custa? 70 milhões. Manda vir. Quanto que é esse aqui? 32 milhões. É do Santos. Quanto que é o salário desse? 1 milhão e 400. É do Peixão. E esse professor aqui, quanto que é? Esse aqui tem uma multa de 30 milhões. É do Peixe. Vem, manda ver. Esse é o Santos. E nada planejado, Noronha. Não é nada planejado. É tudo a olho, é tudo de momento, oferecer. É você aprender com os erros, é você olhar o passado e falar assim, olha isso. Quando o Carille falou que o planejamento estava atrasado, estava mesmo. Estava mais que atrasado, nem tinha planejamento. Aí ele foi embora, foram atrás do Quinteiro. Nem tinha contato direito com o Quinteiro. E quem foi buscar o Quinteiro? Supostamente o Galo. O assessor do assessor. Não foi... Pelo que eu sei, o Galo foi quando já tinha dado o Kizumba. Tá. Mandaram o assessor. Tá. Mandaram o filho. Aí mandaram o Galo. E foi passando tempo. Quando o Quinteiro deu negativa, pré-temporada já tinha que estar bombando. Aí buscaram o Caixinha no desespero. E aí, por que pagou milhões pro Caixinha? Porque no desespero. O Caixinha falou, tá bom, eu vou, é tanto. Vocês fazem questão? Porque já tinham abordado ele antes, né? É tanto. Aí depois vem o presidente e fala assim, não, nós fizemos uma multa daquela com o Caixinha para proteger o clube, porque a gente sabia que ele ia ser assediado por outros clubes.
Tranquilo. Quanto tempo dura um treinador no Santos, em média? Nos últimos anos, se dura 4 meses é muito a média, hein? Como é que você pode fazer contrato com multa pro treinador? Não. Você já sabe que vai pagar multa, pô. Agora o Vodivoda veio, aí o Alexandre Matos deu uma entrevista que o presidente Marcelo, com a credibilidade pessoal dele, tá conseguindo trazer pessoas para jogar no Santos, para trabalhar no Mas o Santos. curioso é que o Vojvoda desmente essa parte da coletiva do Matos, falando que veio porque o pai dele era muito fã do Pelé. E né? por um salário altíssimo, Claro. com a multa e tudo. Não é? Se eu fosse hoje, se eu tivesse começando hoje no futebol como jogador, eu não queria ser jogador do Santos. Eu queria ser treinador do Santos. Sabe quanto que eu ia pedir de salário? R$10. Uma multa de 5 bi. Porque se você faz besteira, você se garante na demissão ali. Não, É verdade. eu já sei que daqui 4 meses eu vou receber Sim, a multa. sim. Esquece salário. Então, sabe, porque ninguém ficou, ninguém vai ficar. Não tem planejamento. Cada treinador que passou aqui trouxe 2, 3 jogadores. Aí o treinador vai embora, o jogador fica. Hoje é um amontoado. O treinador trouxe 3, o treinador trouxe 3, o treinador trouxe 3. É um amontoado ali. Não tem não tem uma filosofia, sabe? Não tem uma linguagem homogênea naquele meio, não tem nada. Então é um catado. Olha só, agora nós fomos na última janela, nós fomos na América do Sul e pegamos dois zagueiros de quinta prateleira. E trouxemos aqui como se fosse o Ramos Delgado. Aí os antigos não vão lembrar agora. Ah, eu lembro. Meu pai me ensinou bem. Apresentamos o Ramos Delgado, mas era a quinta prateleira da Argentina. Mas era o Galvão. Tá batendo cabeça agora nos jogos. Normal. Sabe? Então, e quanto custou? E custou caro. Então, o problema do Santos não é dinheiro. O problema do Santos é gestão. É gestão e planejamento. Não tem nem gestão nem planejamento. Vendem um profissionalismo que não existem. Só existe no discurso. E até o discurso do profissionalismo é ruim. Se você tem a solução mágica, inclusive, por favor. Não tem. Não, Tá aqui. Não, mas se alguém tem vem trazer. O espaço tá aberto. É dia a dia. E aí, uma coisa que falam assim... você e Maruca junto, 2 presidentes, é briga certa. Porra, não é. Não é, sabe por quê? Porque o Maruca pensa assim também, dá bem. Uma das coisas que fez a gente se dar bem. Porque o Santos não é para um presidente só, de verdade. Não é para um... a cadeira, um cara só vai ter que sentar, não tem jeito. Mas precisa de 2, 3, 4 cabeças pensando, cada um pegando um setor do clube, trabalha isso, você trabalha aqui, você trabalha isso, para empurrar. Não é só para um. Sim. Não dá. Rodrigo Marino, obrigado pela presença aqui no Eu Vim de Entrevista. Algum assunto, algum tópico que a gente não tem abordado, você gostaria? Não, acho que foi bacana. Eu que agradeço a oportunidade, né? Numa semana conturbada. Grande acaso, reitero. Grande acaso. E lamentável acaso, para falar a verdade. E torcer para que hoje, né, a gente tenha um resultado positivo e que quando veicular, quando for ao ar a nossa matéria, a nossa entrevista, a gente esteja sorrindo. Vai sábado ao ar, né? Exatamente. Que a gente esteja fora da zona se preparando para encarar o Flamengo de igual para igual. De igual para igual não dá, mas que a gente vá com a cabeça, consiga ir com a cabeça erguida e não com um resultado ruim. Exatamente. Obrigado ao Marino, obrigado a todo mundo que acompanhou esse Eu Vim de Entrevista. Eu sei que é um tópico denso, falar de política de clube não é fácil, mas reitero, eu acho que é muito importante a gente citar isso agora, porque o Santos, independentemente do resultado de quinta, de novo, a gente está gravando antes do jogo, segue em crise, a situação não está fácil, a gente não tem grandes perspectivas, então é importante a gente conversar sobre isso. Mandem comentários, mandem perguntas, sugiram pessoas, fale para o seu candidato, para o seu conselheiro, sei lá, vai lá no Noronha, vai lá no Vim de Santos, que o espaço está aberto. Marina, obrigado novamente. Obrigado eu. Obrigado a todo mundo que assistiu. É isso, semana que vem a gente volta com um novo convidado.